O Pablo Marçal tá com sucesso estrondoso para a Prefeitura de São Paulo. O cara tá recebendo apoio de influenciador e de quase todo mundo. Ou seja, além de ser bem sucedido no ramo empresarial, ele agora tá dando pau em político de longa carreira. Ou seja, Boulos, Ricardo Nunes e Tabata estão apoiando para Pablo Marçal. E principalmente que as matérias saíram agora dizendo que o Marçal tá na frente de todos eles. Mas embora ele tenha perdido as redes sociais, embora ele tenha praticamente sido perseguido, o cara é foda e tá ganhando de todos os políticos. Mas calma aí que isso aqui não é o auge dessa matéria, que você precisa entender uma coisa que vai acontecer agora, que pode mudar completamente o rumo desse discurso, o rumo dessa carreira e principalmente a vida do Pablo Marçal. Então já se prepara que hoje a gente tem informação polêmica. Pablo Marçal. O cara entrou dentro da política brasileira como se ele fosse um terremoto. Ninguém estava imaginando que ele ia ganhar aquela força e ninguém estava imaginando que o Pablo Marçal não era só um coachzinho que estava querendo ganhar mídia nas redes sociais e seguidores. E sim, tinha projetos e iria detonar com a velha política que a gente vê nos dias de hoje, que é o Boulos, Ricardo Nunes, Tabata. Então, os políticos não botaram muita fé no Pablo Marçal e ele foi aos pouquinhos ganhando muita força, chegando no ponto que eles não conseguiram mais controlar o Pablo Marçal e tiveram que apelar. Porque a coisa quando você tá com medo, normalmente você tem que achar um jeito de se defender. E o que os políticos fizeram contra o Pablo Marçal foi o quê? Se unir todo mundo, sendo da direita e da esquerda, para atacar o cara. Porque o inimigo em comum deles se chamavam Pablo Marçal, seja do Boulos, da Tabata e do Ricardo Nunes. E a tendência é quando você tá com medo, você quer eliminar essa pessoa da sua frente. No caso dos políticos, era eliminar o Pablo Marçal da candidatura, né? E eles fizeram de tudo, vasculharam a vida do Pablo Marçal, assim, dos pés à cabeça e tentaram achar qualquer picuinha para acabar com a vida política de Pablo Marçal. Então, a primeira opção que eles tentaram, incriminar o Pablo Marçal falando que ele estava com o seu registro de candidatura ilegal, tá? Tava inválida, porque ele não tinha se afiliado ao partido no tempo necessário. Não deu certo. Tabata tomou um pau da justiça, praticamente, e o Pablo Marçal ganhou. Não cansada e determinada, ela ainda continuou atacando Pablo Marçal. E dessa vez até que ela conseguiu ganhar dentro do TRE. E o Pablo Marçal teve as redes sociais cortadas porque a Tabata tinha alegado que ele estava usando de forma indevida essa rede. É tanto que a senhorita estava gostando tanto que ela fez até um vídeo todo otimizadinho, todo bonitinho, mostrando que o Pablo Marçal estava, então, tendo as suas redes cortadas porque ele estava usando de forma indevida. Mas aquela coisa, né? Quem é a Tabata para abrir boca sobre isso? Já que o namoradinho dela estava simplesmente usando as redes sociais dele, sendo bancadas com dinheiro público. Pois mas não vamos entrar em polêmica sobre isso, porque eu não tô afim de ser preso hoje. Vamos falar sobre as redes sociais do Pablo Marçal. Gente, eu me surpreendi, assim como vocês, porque eu achei que isso ia ser fogo de palha, que não iam bloquear as redes sociais do Pablo Marçal mesmo. Mas aqui, ó, pra vocês, não sei se vai dar pra vocês ver, essa primeira rede aqui. Quando você clica nela, dá que ela tá bloqueada. Bloquearam de verdade. Mas, Pablo Marçal é foda. Se eles acharam que isso aí ia acabar com a vida do Pablo Marçal, não acabou. O cara, além de conseguir ganhar mais 3 milhões de seguidores em uma semana criando uma outra rede social, ele ainda conseguiu dar um tapa na cara da Tabata falando: querida, tá vendo? Sou eu que sou mais forte que você mesmo, né? Pois Mas Tabata ainda não se cansou, precisava vasculhar ainda mais a vida do Pablo Marçal para atacar o candidato, já que ela meio que virou assim, né, uma protetora do Boulos, porque o Boulos tá com medo de atacar o Pablo Marçal, então quem que ele botou para ir levar chumbo? A Tabata, né? Vocês sabem, a Tabata virou o para-choque do Boulos mesmo. Então, foi mais ou menos o seguinte, a Tabata vasculhou e achou um fato histórico da vida do Pablo Marçal, que ele tinha sido meio que preso e condenado por dar golpes de operações bancárias. Isso aí enquadra mais ou menos como se fosse um furto qualificado. Só que dentro da lei, vocês sabem que tem várias coisinhas, né? Isso aí tá dentro do artigo 155.
Vamos entender como é que funciona isso, então? Dentro desse artigo, tem vários e vários níveis que você pode meio que ter cometido o crime, né? Mas o que acontece? Fato principal que vem entrar dentro da vida do Pablo Marçal. Você pode recorrer ou então ter o direito à prescrição. O que é isso? Se entrar com recurso, é como se você pedisse para fazer uma outra análise e o tribunal, tá? E quando você vê o caso de prescrição, é quando passa do limite da pena. Então, resumindo, passou do limite, você tem o direito de escolher se cumpre ou não essa pena, tá? O caso do Pablo Marçal foi um pouco diferente. Então, no caso, o Pablo Marçal, ele tinha sido preso já em Goiás, só que ele entrou com recurso. E por entrar em recurso, acabou que o caso prescreveu, então ele não cumpriu a pena tudo por completo. Então, a pena dele era de 4 anos, acabou que ele não cumpriu essa pena por completo. Mas o que eu falo pra vocês? O que o Pablo Marçal fez não foi uma coisa certa, obviamente. Só que os políticos viram que esse foi a maior gafe que ele cometeu na vida dele e se juntaram todos para atacar o Pablo Marçal por conta disso, porque não deu certo rede social, não deu certo tirar ele das eleições e nem vincular ele com o PCC. Pois é, pegaram isso e todo mundo caiu matando em cima do Pablo Marçal. Uma coisa que assim, não foi correta, mas os políticos fizeram aquela tempestade bonita dentro de um copo d'água para acabar com a reputação do Pablo Marçal, em específico a Tabata, porque o Boulos não podia abrir a boca sobre isso, né? Porque assim, como que o Boulos vai falar de questão de prisão de Pablo Marçal, sendo que ele já teve várias detenções, né? E aliás, não foram por motivos simpáticos, vou citar algumas pra vocês entenderem. E aliás, detenções que o Boulos recebeu foram 3, tá? Em vários anos e tudo por conta do MST. Só que por algum motivo ele não foi preso, tá? Porque só teve aí, né, a detenção e depois o processo dele foi arquivado, tudo foi arquivado. Então vamos aqui dar um exemplo para vocês de como é o Guilherme Boulos. Em 2017, ele foi detido, né? Ele sofreu detenção. E o que aconteceu? O motivo foi por estar fazendo manifestações do MST. E segundo o delegado que soltou ele, disse que foi porque ele criou um conflito ali entre a polícia militar e os ocupantes do MST. Então teve um BO lá, Boulos foi detido, mas depois foi liberado. E não foi o primeiro caso, não. Depois, em 2012, na verdade, antes em 2002, ele também já tinha feito outra coisa nesse sentido. Só que em 2012, o motivo tinha sido um pouquinho mais grave, né? Ele só quebrou um vidro de uma viatura no meio de um protesto do MST. E por motivo que a gente ainda está tentando descobrir, o Boulos foi liberado depois, processo arquivado, nada aconteceu, né? E para fechar com chave de ouro, não foi só um, não. Foram 3 casos que o Boulos acabou entrando em polêmica. E no terceiro, o contexto foi mais o seguinte. Boulos mencionou essa detenção em uma entrevista, tá? Ele ainda relatou que ocorreu em Osasco quando ele estava começando a sua trajetória de militante em 2002. A detenção ocorreu após a ação de desocupação que ele teria confrontado, né, a presença de um grupo religioso dentro de um acampamento. Aí, vocês sabem, né? Virou aquele caos, Boulos meio que foi parar na delegacia mais uma vez. Só que, vamos falar o seguinte. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês, parece que a mídia não vê, não cita, não fala, e até mesmo a campanha eleitoral de Boulos finge demência. Mas vocês viram, o Boulos não é muito flor que se cheira, e para ele abrir a boca pelo Marçal, ele pelo menos tinha que ter algum moral para falar do outro candidato. E ele não tinha. Então ele jogou a bomba pra Tabata e agora tá atacando o Pablo Marçal com tudo. Gente, vocês acham mesmo que a Tabata tem chance de ganhar? Não tem. A Tabata tá lá pra ser uma espécie de apoiadora do Boulos. Ela tá limpando o caminho para que o Boulos entre para a prefeitura de São Paulo tranquilamente, como se não tivesse nada acontecendo na vida dele. Como se a gente soubesse que as pautas do MST não ia lascar com a cidade de São Paulo, né? Mas é isso, vamos lá voltar para o nosso assunto. Então, mas a última cartada da esquerda foi essa mesmo. Tentar atacar o Pablo Marçal pelo um processo que ele tinha levado, tinha sido preso há anos atrás, tá? Só que, para surpresa para ninguém, nem isso conseguiu destruir o Pablo Marçal, porque a gente acordou hoje com uma pesquisa dizendo que o Pablo Marçal estava disparando nas pesquisas contra todos
todos os outros candidatos. E até mesmo porque a gente se pergunta, esse caso está na justiça há anos, por que logo em época eleitoral todo mundo foi despertar isso das cinzas, né, gente? Mas Pablo Marçal tá ganhando essa disputa. Isso aqui é só um dos jornais que colocaram isso. Tem jornal de esquerda que não consegue mais esconder o fato da vitória de Pablo Marçal. Pablo Marçal tá prometendo fazer o que ele disse, ganhar de primeiro turno e acabar com o Boulos e o Ricardo Nunes, porque a gente sabe que esses dois não são muito a melhor opção para propriamente o estado de São Paulo, muito pelo contrário. Achei que foram as piores opções escolhidas, tanto por parte do Bolsonaro. O Boulos a gente já sabia que é aquela coisa, né? Mas por parte do Bolsonaro escolher para apoiar o Ricardo Nunes não foi uma decisão boa, mas a gente sabe que o Ricardo Nunes tem muito mais poder político e se alia a partidos do que o próprio Pablo Marçal, né? Acredito que o Bolsonaro estava pensando em outra coisa para frente e não em simplesmente a prefeitura de São Paulo, né? Mas não vamos entrar sobre esses conflitos e esses pontos. Acredito que o Bolsonaro tinha outros motivos. Mas a grande questão é, Pablo Marçal despontou e Pablo Marçal agora tá amedrontando ainda mais o Boulos. Não é à toa que a Gazeta do Povo vai fazer aí, né, uma próprio debate e a galera não vai. Eu acho que só vai estar a Tabata mesmo para levar esporro do próprio Pablo Marçal e ele. Porque os outros candidatos que se dizem tão importantes, tão aí, né, vamos falar, políticos, estão com medo de um coach pincareta. Pois é, né? Usando as próprias palavras do Boulos. O Boulos está com medo do próprio Pablo Marçal. O Ricardo Nunes está com medo do Pablo Marçal. O Datena já desistiu, né? O Datena já largou a arma pro ar e falou, foda-se, se eu ganhar, não tô nem aí. Mas esses dois estão com medo do Pablo Marçal. E a chance que ele tem de ganhar é estrondosamente grande. Vamos falar. Eu disse pra vocês que eu ia trazer uma revelação no final desse vídeo. Se você durou até agora nesse vídeo, você precisa saber disso aqui. Vocês já devem saber como é que funcionam as pautas do MST, né, gente? Vocês sabem, reforma agrária, desapropriar a terra, ocupar a terra, aquela história tudo. Até o entanto, isso aí era na zona rural. Entrou o Boulos decidiu da cabeça dele falar que, vamos invadir terra dentro da área urbana. Até aí todo mundo sabe dessa história, sabe que eles estão querendo desapropriar, que eles estão querendo derrubar o agronegócio, estão querendo acabar com o setor imobiliário dentro do Brasil, né? Porque se você vai comprar alguma coisa dentro de um país e descobre que a sua terra pode ser desapropriada para virar assentamento, você não vai comprar, né? Obviamente, você fala, por que eu vou comprar se eu corro o risco de perder a minha terra? Pois é, vocês sabem dessa história já, mas tem uma coisa que o MST faz parte e o Guilherme Boulos que provavelmente você não sabia. E é isso aqui. Pois é isso aqui. Eu vou jogar a foto no Google pra vocês verem, porque tem muita coisa. Eu não sei se vocês conhecem esse humilde boné que esse cidadão aqui tá usando, né? Eu não sei se vocês conhecem nem esse cidadão, né, gente? É o Nicolás Maduro usando um bonezinho do MST. Olha que coisa linda, não é mesmo? Olha que maravilhoso. Eita, Maduro, vou te falar, você tá conseguindo destruir a esquerda brasileira, cara. Pelo menos nisso você foi bom, porque pra governar a Venezuela você foi uma porcaria. Mas pra destruir a esquerda brasileira você tá tendo muito peito mesmo, né? Porque vestir um boné do MST, parece que agora a gente tá vendo que realmente Guilherme Boulos, Lula e Maduro são um trio completo do desastre. E provavelmente vai virar uma situação muito feia em São Paulo se caso Guilherme Boulos ganhar. Eu não apoio o Boulos, sinceramente acho que o Boulos não é uma opção boa e acho que tem o direito de não achar, porque isso é o que a gente chama de opinião política e de liberdade de expressão dentro do Brasil, né? E acredito que talvez não vai ter política tão boa assim com o Guilherme Boulos. Mas eu quero saber de vocês aqui no comentário. Você acha que o Guilherme Boulos vai ser show, aquele prefeito perfeito? Ou você acha que ele vai destruir a cidade de São Paulo? Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeos e mais conteúdos pra vocês daqui a pouco.